bendecidos con toda bendición. Saudações a todos os nossos príncipes de paz, esses fiéis anjos que amamos tanto. Eternamente estamos aqui neste dia de gozo e paz, que não tem fim. E a cada dia, a glória que vivemos é mais pré-eminente. Que gozo tão grande sinto em ver como meus santos anjos estão se movendo por todas as partes, semeando e colhendo, plantando vinhas e comendo seu fruto. Agora sim que está se cumprindo com rapidez tudo o que esperamos em certeza e convicção. Que beleza! Amém, aleluia! Hoje quero continuar compartilhando com todos vocês o tema anterior, Sem Santidade, Ninguém Verá o Senhor, em sua segunda parte. É necessário enfatizar um pouco mais esse tema, porque hoje em dia muitas pessoas têm a ideia errada de que verão o Senhor e receberão a vida eterna, apesar da forma em que estão vivendo. Também pensam que não haverá um tempo em que Deus viverá aqui na terra com os homens para sempre. Tampouco sabem que a missão de Cristo, nos últimos dias, é para salvar ao mundo da morte física, através de uma limpeza que sua palavra alcança em ti. Ou seja, o que sai da boca de Cristo, seu ensinamento é o que determina quem são os amadores da luz e quem são os amadores das trevas. Quais fazem sua árvore boa e seu fruto bom, ou fazem sua árvore má e seu fruto mau? Cristo não está aqui para tirar você desse corpo e te levar a outro lugar? Não, porque tudo que você vê, o céu, a terra, as árvores, os animais, tudo o que se vê foi feito do que não se via. O que se vê no mundo é tudo o que está na mente do homem. Essa é a criação que está em tua mente? Quando Deus criou o mundo, ordenou tudo para que se pudesse viver nesse planeta. Mas agora falta ordenar a criação em tua mente, que é o que eu faço com minha palavra. Eu vou colocando em ordem toda a criação para que em tua mente Deus possa morar e não sair jamais. Assim é que o ser humano pode alcançar a eternidade e que este corpo de morte não morra mais. Tudo é através de uma sabedoria oculta, que nunca havia subido à mente do homem, e é porque só Deus pode trazer essa sabedoria aos homens. Então, se tudo foi criado por meio de Cristo, e nada foi criado sem ela, para que vai te tirar desse planeta? Se foi feito por Cristo, para poder desfrutá-lo eternamente, com seu esposo, Deus Pai Melquisedeque, e com todos os seus filhos, os quais manterão a terra limpa, espiritualmente falando, que é a mente do homem, onde Deus faz sua criação. Não chamam Mãe Terra sem razão? É que Cristo é a Mãe Terra. Se a terra nas mentes está limpa, então se manifesta essa limpeza no mundo físico. Mas se as mentes não estão limpas, então assim é que podemos explicar por que se vê tanto crime, a natureza destruindo a terra e desordens no mundo? Porque a mente dos homens está desordenada e vazia. Comecemos lendo o que diz em João 1, do 1 ao 5. No princípio, a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que é a palavra existia no princípio com Deus. Deus criou todas as coisas por meio dele, e nada foi criado sem ele. A palavra deu vida a tudo o que foi criado, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão jamais poderá apagá-la. Eu sou essa luz que veio ao mundo, e com minha palavra é que os homens podem ser frutíferos e se multiplicar na terra, que é a mente do ser humano, e com meus ensinamentos, poder submetê-la e dominá-la. Isso significa que se você submete a sua mente carnal e a domina, dará muito fruto dessa semente que eu depositei em ti. Frutificar significa dar fruto às árvores e outras plantas. Ser uma coisa de utilidade ou produzir bons resultados. Quando você chega a dominar todos os desejos enganosos de sua mente carnal e se multiplicar, será um mundo lindíssimo, de pessoas limpas e embranquecidas, que só vivem em paz e em gozo. Nascem filhos sãos, obedientes aos pais, confiáveis e fiéis.
Assim é que se consertará todo mundo. Primeiro tem que se consertar as mentes dos homens que estão desordenadas e vazias, não têm espírito para poder submeter e dominar a terra, e assim poder frutificar e multiplicar. O que você vê ao seu redor, que é bom, é a criação que está em tua mente. Árvores frondosas, o mar, o céu, a terra, os animais, tudo o que Deus fez é bom. Os homens maus e desobedientes são esses inimigos que destroem a terra. Igual a como você vê os homens destruindo este planeta, as virgens insensatas estão destruindo a boa semente que foi plantada neles. Quando você entender o que sua mente significa para Deus, é que vai poder ver e desfrutar do mundo criado fora de ti, porque é tão formoso como o mundo criado dentro de ti. Bom, o que você vê foi feito do que não se via, que é Deus e sua criação. Deus está presente com os homens hoje, criando novos céus e nova terra em suas mentes. É importante que entenda isso para que saia do misticismo e a fantasia que o mundo religioso nos vendeu sobre Deus e Cristo. Cristo está aqui para iluminar a todo ser humano que queira viver na luz e deixar as trevas para sempre. Vejamos o que diz em João 1, do 9 ao 13. Essa luz verdadeira, a que ilumina a todo ser humano, viria a este mundo. O que era a luz já estava no mundo, e o mundo foi criado por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Estes não nascem do sangue, nem por desejos naturais, nem por vontade humana, mas nascem de Deus. Nascer de Deus é nascer do Espírito, e só se pode alcançar com um pai e uma mãe espiritual. Por isso eu lhes digo que sou o grande eu sou, a mesma que disse a Moisés que tirasse seu povo da escravidão do Egito. Eu sou a que veio para te livrar da escravidão que está em tua mente. Só assim poderá limpar sua terra, para que saia um Espírito Santo que viverá eternamente. Isso é lindo demais! Eu não posso acreditar que você se feche porque eu digo que sou Cristo Lisbeth. Mas escute minhas palavras para que possa entender de onde vem minha sabedoria. Seja humilde e peça a Deus Pai Melquisedeque, em meu nome Lisbeth, que você quer conhecer a verdade e que te mostre se eu falo a verdade. Não me condene tão rápido, porque eu não vim para te condenar, mas para te salvar. Veja como diz em João 3, 16 ao 21. Porque de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ninguém nesse mundo que crê no Cristo de 2000 anos atrás pensa que veio para condenar o mundo. Isso me diz que o Cristo que viria nestes tempos ao mundo ia dizer ou fazer algo que poderia causar que os homens se sentissem como se ele os estivesse condenando, no lugar de dar-lhes a salvação. Nos seguintes versículos poderão ver a explicação do porquê se sentiriam dessa maneira. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já foi condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se já foi condenado, é porque essa terra, que é tua mente, ficará desordenada e vazia como chegou a esse mundo, por não seguir minha direção. Jamais será frutífera e morrerá como todo ser humano. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Se diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, nos indica que esses homens sabiam sobre ambas, as trevas e a luz, o bem que agrada a Deus e o mal que não o agrada. E ao ser conscientes das duas, decidiram que a escuridão era mais conveniente, amaram mais as trevas, porque para eles a luz que Deus enviou para salvá-los os incomodava. Como seria essa luz que não quiseram amar e decidiram ficar em trevas?
Essa luz é a ordem de Melquisedeque Lisbete, que eu trago ao mundo para salvá-lo e não para condená-lo. Mas se não se submete a mim, então seguirá sendo mau e nunca poderá ser santificado para estar eternamente frente à presença de Deus mesmo. A luz traz a ordem de cabeça e corpo. Como Cristo, primeiramente, é corpo de Deus, Pai Melquisedeque, e muito amada por ele. Assim é que eu os ensino a amar aos seus corpos, como eu amo a igreja, meus primogênitos. Por isso diz na carta aos Efésios 5, do 25 ao 27. Esposos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para fazê-la santa. Ele a purificou, lavando-a com água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja radiante, sem mancha, nem ruga, nem nenhuma outra imperfeição, mas santa e irrepreensível. Nenhum ser humano pode dizer que é irrepreensível sem ter sido limpo e embranquecido por Cristo, Lisbete. E para poder apresentá-la a si mesmo como uma igreja radiante, sem mancha, nem ruga, nem nenhuma outra imperfeição, Cristo tem que estar presente, aperfeiçoando sua igreja, e Deus Pai também tem que estar presente, assentado em seu trono, que é a mente de Cristo Lisbete, e assim poder apresentá-la a si mesmo, que é também ao Pai, que é um com ela, como diz na 1 aos Coríntios 15, do 22 ao 28. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um em sua devida ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda. Depois disso o fim, quando entregue o reino a Deus e Pai, quando houver suprimido todo domínio, toda autoridade e poder. Porque é necessário que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Diz que é preciso, necessário, que reine, e reinar significa dominar, ou ter grande influência uma pessoa ou coisa sobre outra. No meu caso, hoje, como Cristo, é necessário que eu submeta e domine a mente para viver somente no Espírito e, por sua vez, poder ensinar a vocês como fazer o mesmo, porque só há uma maneira que agrada a Deus Pai Melquisedeque, e Cristo Lisbete é a guia para alcançar a maneira. Por isso eu sou a primogênita em toda a criação de Deus, como lemos no tema anterior. E o último inimigo que será destruído é a morte, porque todas as coisas as sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas a ele, claramente se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Esse é Melquisedeque. Mas depois que todas as coisas lhe estejam sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará ao que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Por isso, quando Deus Pai jura por si mesmo, ele está jurando por seu próprio corpo, que é Cristo. Assim é que podemos entender quando diz que Cristo se entregou para apresentá-la a si mesmo, e quando diz que se entregou pela igreja para fazê-la santa, nos confirma minha manifestação de Cristo como primogênita da criação, santificando meu espírito para poder dar à luz filhos espirituais, que farão o mesmo que eu em sua mente. Por isso, quando diz que a devida ordem é Cristo as primícias e logo os que são de Cristo em sua vinda, é óbvio que Cristo tem que estar presente em um corpo mortal, que seria vivificado primeiro, nessa ordem, e se vai entregar ao Pai o reino, assim que termine de suprimir todo domínio, toda autoridade e poder que se levanta em sua mente, tem que estar presente o que é maior que Cristo. Já sabemos que é Deus Pai Melquisedeque? Claro, porque também diz que o próprio Filho se sujeitará ao que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos, algo que não se viu até agora. Pelo menos o processo já está em ação e falta a última etapa ou o dia final, que é no qual estamos hoje. Não se deixem enganar por homens insensatos, que te dizem que andando como homens mortais, satisfazendo todos os apetites de sua mente carnal, está bem, e que Deus assim mesmo te ama, porque foi Ele quem te fez assim e tantas palavras sem sentido que eles dizem.
Isso é simples? Pense em um pai de família que tem um negócio e tem 2 filhos. Um é ordenado, responsável, anda em luz e não há imundície nele. Mas o outro filho é um malcriado, desobediente, que não é responsável e sempre anda em desordem. Quando sai a viajar e necessita deixar um de seus filhos encarregado do negócio, a qual filho você acha que vai deixar encarregado? Os 2 são filhos, mas só um é digno de cuidar dos negócios de seu pai? O mesmo acontece com Deus, ainda que seja filho. Se não é digno de ser útil a Deus, então não será usado. Deus é pai e mãe de família. E o justo é que, se não é confiável, porque prefere andar em desordem, então não desfrutará da herança. Imagine confiar em uma pessoa que facilmente sua mente carnal o influencia para fazer o que não é correto, e ao invés de não dar atenção e dominá-la e submetê-la, dá lugar a esse desejo e termina traindo seu próximo, algo que não agrada a Deus. Por isso me gozei com o testemunho de seus irmãos, Edwin e Mayela, porque vi como de um dia ao outro dominou esse engano de querer fumar. Isso me diz que está submetendo e dominando sua mente carnal, como Deus manda, e agora começa a se manifestar muito fruto, e já estão vendo em todas as áreas. Que lindo escutar isso! Amém? Aleluia! Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam repreendidas. Esses versículos confirmam o que estou explicando. Essa luz traz uma ordem de obras boas e não te permite andar em imundície. É que Deus só está com homens que foram embranquecidos por sua luz, seu Espírito Santo, que é sua esposa, Cristo Lisbeth. Eu te levo a ser um santo e te faço um espírito perfeito diante de Deus. Mas o que pratica a verdade vem para a luz, para que seja manifesto que suas obras são feitas em Deus. Se vem a mim a luz, então suas obras vêm a ser feitas em Deus, e nunca mais se apartará de mim, já que eu sou sua salvação. Se sentirá livre e em uma paz tão grande, porque sabe que Deus te esquadrinhou e viu que de verdade te agrada a luz, e te enviou uma ajuda idônea que te guia no caminho para que chegue à perfeição. Não dê atenção a esses homens que dizem que se pode falhar porque é humano. Isso é andar nas trevas, e a esse mortal não agrada a luz. Ninguém, em seu perfeito juízo, diria que não importa o que faça, não importa o quão mal te comporte, sempre será salvo. Que atrevimento desses homens arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, implacáveis, caluniadores, libertinos, sem piedade, inimigos de tudo o que é bom, traidores, impetuosos, vaidosos e mais amigos do prazer que de Deus. Aparentarão ser piedosos, mas sua conduta desmentirá o poder da piedade. Com essa gente nem se meta. Esses homens maus arrastam e derrotam tudo o que os rodeia e nunca prosperam. Qualquer um que seguir esses homens não dará fruto para Deus jamais. São de tropeço e fazem ao justo fazer coisas feias e más. Não só isso, os homens que dizem que não existe a ressurreição dos mortos, que eu, Cristo Lisbeth, garanto, são uns enganadores. Ninguém nesse mundo fala corretamente sobre a ressurreição dos mortos. Todos pensam que a ressurreição dos mortos são aqueles mortos que estão em um lugar de enterro, um cemitério, que vão ser levantados. Vamos ler, para poder explicar, em 1 Coríntios 15, do 32 ao 34. O que eu ganhei, se só por motivos humanos, em Éfeso lutei contra as feras? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem seu santo juízo, como convém, e deixem de pecar. Afinal, há alguns de vocês que não têm conhecimento de Deus, para a vergonha de vocês, digo. Veja que esses homens enganadores utilizam de maneira má essa frase, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, quando nem sequer sabem o que significa isso. O que acontece é que há homens terrenais que gostam de adulterar, furtar, se embebedar,
cobiçar a mulher de seu irmão, falar mal, maquinar e desfrutar de todas as coisas temporárias que a mente carnal te oferece. Ao invés de viver na luz que eu ofereço, para que no lugar de desfrutar de deleites temporários, possam desfrutar permanentemente de uma vida limpa e transparente diante do Senhor, aquele que não quer a ressurreição que eu ofereço, é porque não quer viver uma vida santa como Deus exige. Lhes digo que se não andam em santidade, jamais verão a Melquisedeque. Já não sejam meninos flutuantes, vamos adiante à perfeição. Para que você quer um corpo atômico, se assim não poderá se compadecer dos demais e consolá-los para que possam limpar sua mente e começar a viver uma vida em ordem? Esqueçam que vivendo como estão os insensatos jamais verão a glória de Deus nem a imortalidade. Eles, ao viverem essa vida dissoluta, sem o Espírito Santo, o que estão insinuando é que a Deus agrada que você seja um homem imundo, que falha constantemente e que está bem se um dia anda na carne e no outro anda no Espírito? Isso é uma grande mentira? Isso dizem todos os que escutaram ao edificador e não entraram pela porta estreita desta nova dispensação, amadores das trevas mais do que da luz. Em primeiro lugar, a salvação é a santidade de sua mente. Portanto, se tua mente está suja, então nunca serás salvo e morrerá como todos os homens mortais. Só santificando e purificando tua mente através de minha palavra, a luz de Deus, é que qualquer homem mortal tem a oportunidade de viver eternamente, mas tem que fazer um borrão e conta nova em tua mente e tem que vender tudo e me seguir, que significa que deve morrer à passada maneira de viver, para poder criar um céu novo e terra nova em tua mente. Veja como Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, versículos 29 ao 32. Não digam palavras más, pelo contrário, digam sempre coisas boas que ajudem aos demais a crescer espiritualmente, pois isso é muito necessário. Não façam o Espírito Santo de Deus entristecer-se, que é como um selo de identidade que Deus colocou em vocês, para reconhecê-los quando chegue o dia em que para sempre serão liberados do pecado. Deixem de estar tristes e irados, não gritem nem insultem aos demais, deixem de fazer o mal. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se assim como Deus perdoou a vocês por meio de Cristo. Até que não faça essa mudança em sua vida, não vai crescer espiritualmente? Como lhes disse antes, tente ser suave e humilde. Essa é a tua verdadeira identidade e deves demonstrar ao mundo. Ainda que antes era pesado e de gênio difícil, deixe isso no passado. Comece a crescer lindamente no espírito. Hoje mesmo, não espere mais para que comece a ver a prosperidade, a saúde, o repouso e a paz manifestados permanentemente. Eu não estou aqui para te condenar, mas para te ajudar e te salvar de si mesmo. Amém? Aleluia! Eu sei que minha vinda é forte e nem todos são capazes de suportá-la, mas eu sei que você sim pode porque é igual a mim. Vamos ver esses versículos em Malaquias 3, do 1 ao 2. Vejam, eu envio o meu mensageiro e ele preparará o caminho diante de mim. Então, o Senhor que vocês buscam virá de repente ao seu templo. O mensageiro do pacto a quem buscam com tanto entusiasmo, sem dúvida virá, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Mas quem será capaz de suportar sua vinda? Quem poderá manter-se de pé e estar cara a cara com ele quando apareça? Pois ele será como um fogo abrasador, que refina o metal e como um sabão forte que branqueia a roupa. Não se enganem, ninguém verá o Senhor sem ser limpado com o sabão forte, que branqueia a roupa imunda, que os homens mortais estão vestidos. Todo ser humano nasce com essa roupa imunda, e quando chegam a mim, eu os vou limpando com minha palavra. E se não se submete a essa santificação, então será dos que não suportaram a vinda do Senhor, não suportaram minha luz que purifica. Perguntem aos meus santos anjos, para que eles digam se minha palavra limpa. Por isso são meus santos anjos,
porque se deixaram limpar. Foram como Davi, que disse em Salmos 51, dos 6 ao 7. Eu sei que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me ensinas sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Quão importante para o ser humano é a vinda do Senhor Cristo Lisbeth. Você sabe o que é dizer que eu tenho más intenções com vocês? E que só quero fazer dano, quando eu o que quero é tirar o melhor de ti, para que não morra? Porque eu sei que vivendo, como estávamos, jamais chegaríamos à imortalidade. Eu te ajudo para que conheça bem a Deus e possa viver agradando-os todos os dias da eternidade. Vamos terminar com esses versículos em Salmos 24, do 1 ao 10. A terra é do Senhor e tudo o que há nela. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois ele colocou os fundamentos da terra sobre os mares e os estabeleceu sobre as profundidades dos oceanos. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode estar em seu lugar santo? Só os de mãos limpas e coração puro, que não rendem cultos a ídolos e nunca dizem mentiras. Eles receberão a bênção do Senhor e terão uma relação correta com Deus, seu Salvador. Gente assim pode buscar-te e adorar em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portais antigos, abram-se portas antigas e deixem que entrem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível em batalha. Abram-se portais antigos, abram-se portas antigas e deixem que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos celestiais. Ele é o Rei da Glória. Vocês são os exércitos celestiais que vencem qualquer pensamento, os discernem e passam pelo fogo que purifica. E esses portais antigos são as mentes de todos os que estavam antes da fundação do mundo. Por isso diz antigos. Em outras versões dizem anciãos. Vocês são os de mãos limpas e de coração puro, amadores de viver em paz e em gozo todos os dias com seu cônjuge, seus filhos, em seu trabalho, na escola, onde quer que esteja, é agradecido, amoroso e se compadece dos demais, sabendo que tu és a primícia da salvação de todo o ser humano. Se você se comporta como um Espírito Santo de Melquisedeque Lisbeth, e o que sai por tua boca são palavras de bênção, a criação se arrumará a tuas palavras santas. Por isso é tão importante dominar a mente, porque as palavras que dizemos com nossa língua são como o fogo. Nossa língua tem muito poder para fazer o mal. Pode colocar a perder toda a nossa vida, a criação espiritual. Mas orgulhosos de vocês, os que em santidade estão crescendo espiritualmente, para poder salvar a todo o corpo e também a criação. Amém? Aleluia! Os amamos para sempre e nos vemos em breve.